Deu Ceará no Clássico Rei e não foi qualquer vitória, não. Meus amigos, 2-0 para a equipe do Ceará contra o Fortaleza na terceira rodada da Copa do Nordeste. Um jogo que aparentemente no começo não valia essas coisas todas, e a gente vê isso até pela a escalação que o Carpini traz hoje para o jogo, mas que no fim das contas eleva demais a moral do Ceará, não só pelo resultado, mas por tudo o que aconteceu, por todo o contexto do jogo, e pressiona ainda mais um trabalho que já era criticado, já era alvo de muito torcedor do Fortaleza, com né, aquele olhar meio torto, aquela coisa atravessada na garganta, e agora aumenta, infla ainda mais essa insatisfação com o trabalho do Thiago Carpini. Uma vitória que mexe com o andamento dos trabalhos, tanto de Ceará quanto de Fortaleza, para você ver o que significa um clássico rei. O Carpini, inclusive, deu uma entrevista antes do jogo, inclusive está no Instagram do Futebolês, quem quiser dar uma olhada, e ele fala isso. O clássico, ele muda os rumos, ele meio que né, determina quais são os próximos passos das equipes que o disputam, né, dos dois envolvidos aí. E a gente vai falar muito sobre essa vitória, né? O Ceará ganha por 2-0 com um jogador a menos desde o minuto 20. O Ceará perde o Fernandinho depois de uma confusão idiota, né? Mais uma daquelas confusões idiotas que acontecem dentro do campo. E o Ceará ficou, né, acabou saindo no prejuízo. O Fernandinho deu uma cabeçada no Mailton. E daí para frente o Ceará muda a estratégia, joga de um jeito, Fortaleza tenta pressionar, mas não consegue êxito em momento algum. É basicamente sobre isso que a gente vai conversar. Fica aí até o final do vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Galera alvinegra que tá empolgada, já deixa o like, se inscreve, deixa o hype. Galera tricolor que tá com a cabeça cheia, não esquente não. Pelo menos deixa o like, né? Pelo menos dá essa moral aí. Estamos crescendo e a gente depende de vocês aí que continuam apoiando o nosso trabalho, tá? Falar do Sicredi que ganhando ou perdendo tá sempre lá, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Nosso apoiador, e se você quiser saber como o Sicredi pode ajudar a sua vida financeira, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai encontrar uma equipe preparada para lhe abastecer das melhores informações e dos melhores movimentos financeiros, tá? Então cola no Sicredi, que é um parceiro que você não vai se arrepender de ter do lado, beleza? Vamos para cima. 2-0 Ceará num jogo, gente, que, poxa, eu vou te falar, eu tava esperando quase nada desse jogo. Confesso a vocês, porque eu imaginava que ia ser um jogo arrastado, que o Fortaleza já tinha uma vantagem, que talvez fosse cozinhar o jogo e um Ceará meio pobre ofensivamente, né, tentando ali desesperadamente ir para cima, mas também com um ponto só diante do contexto todo da competição e por tudo que foram os outros clássicos também. Ah, Renato, tá viajando. Eu tô viajando, mas eu tô me baseando nos 3 clássicos anteriores. O primeiro do ano, só pra gente rememorar, não teve nenhum chute na direção do gol. Os outros ainda foram melhores, teve gol, né? Teve a emoçãozinha no final do primeiro jogo da final. Fortaleza faz 1-0, o Ceará empata, já no apagar das luzes ali. A final, o Ceará sai na frente, Fortaleza empata e ganha nos pênaltis, enfim. Mas esse, sem dúvida, talvez tenha sido o clássico mais aberto, né? Com mais possibilidades. E se desenhava ali nos primeiros 20 minutos, mas aí vem o lance a falta, olha a idiotice, a falta é pro Ceará. O Rian faz uma falta feia, né? No Alano, aí começa a disputa para saber quem tem mais testosterona. No fim das contas, foram 10 cartões amarelos e a expulsão do Fernandinho, que deu uma cabeçada no Mailton, que provocou, deve ter falado da vida pessoal do Fernandinho, enfim, né? E aí gerou a expulsão, o Ceará fica com um jogador a menos. O jogo dá para ser analisado antes? Muito pouco. Era um jogo mais aberto. Depois, aí vira a tônica do jogo, que praticamente foi o Fortaleza atacando, o Ceará defendendo. Não vou dizer que era um ataque-defesa, porque o Fortaleza não fez a pressão que lhe cabia, a pressão que era para ele ter feito. E aí eu começo falando exatamente sobre isso. Quando você fica com um jogador a menos, eu não sou treinador de futebol, né? Já fiz curso e tudo mais, mas eu não sou treinador. Mas o pouco conhecimento que eu tenho, quando você fica com um jogador a mais,
O seu grande desafio é fazer com... Obviamente, você vai ter um oponente que na maioria das vezes vai se fechar. Vai colocar 5 zagueiros, 3 volantes, 10 jogadores ali na frente da linha da área, contando com o goleiro. Qual é o seu trabalho? O seu trabalho é tentar acelerar a bola de um lado para o outro e encontrar articulação, movimentação para quebrar essa marcação. Porque eles vão sair muito pouco. Eles vão propor muito pouco. Quando tiver a bola, eles vão sair muito mais na tentativa de velocidade para desgarrar com 2, 3, 4 jogadores no máximo, do que uma construção ali, botando a bola no chão. A gente vai ver poucos times fazendo isso. Pouquíssimos. Os europeus a gente vê fazendo. Mesmo com jogador a menos, eles botam lá a bola no chão e continuam jogando como se nada tivesse acontecendo, como foi o caso da França lá contra o Brasil, por exemplo. Só para a gente ter uma noção geral. Então, o Fortaleza, o que é que o Fortaleza faz? Usa e abusa de duas coisas. A primeira e a maioria das vezes, a maioria das coisas que o Fortaleza fez foi colocar a bola na área, que é o artifício mais pragmático e previsível do futebol. Não tem o que fazer, a zaga está fechada, rola para o lado, o cara cruza a bola na área para ver se alguém desvia e tudo mais. Pode dar certo? Pode. Quantos jogos não são decididos assim? Vários. Mas é muito pouco, convenhamos, certo? Fortaleza que veio com uma escalação poupando jogadores, Sacha no banco, Luiz Fernando no banco, Pochettino no banco, Pochettino que inclusive nem entrou no jogo, né? Nem entrou no jogo. O Carpini escolhe ali poupar e tudo mais, vem com 3 zagueiros, coloca o Cauã Rocha e até então Fortaleza estava beleza no jogo. O Rian, para mim, fez um bom jogo, até eu fiquei meio intrigado dele não ter voltado para o segundo tempo, talvez por já ter o cartão, mas um cara que estava articulando muito bem ali, enfim. Ele preferiu ficar com outros jogadores e aí ficou o Fortaleza lançando bola na área. Ou então, que era a segunda coisa, finalizando de fora da área. O Vitinho assustou no primeiro tempo, o Mailton também algumas vezes no primeiro e no segundo, o Richard até se atrapalha em alguns momentos, mas de forma geral era um Fortaleza que usava e abusava desses dois recursos e não conseguia articular por baixo, não conseguia infiltrar na defesa do Ceará, que fez um jogo dentro do contexto que lhe cabia depois da expulsão e pela falta de peças. O Júlio César hoje jogou de volante, de novo. Hoje foi Júlio César e o João Gabriel, que inclusive João Gabriel, ó, muito bom garoto, muito bom. Tá, e eu falo bom não só tecnicamente, mas a personalidade de entrar num jogo desse quilate, né, por ser um clássico e também pelo contexto, né, dele ter que jogar ali, até se sobrecarregando um pouco mais pelo lado direito, foi muito bem. O Júlio César foi outro que foi muito bem, mas o que eu quero dizer é que o Ceará ficou naquela, defendendo, fechadinho e tentando sair com velocidade. E aí, Luizão, que é o Luiz Otávio, Éder, o próprio Júlio César e o João Gabriel, principalmente, esses caras, né, se doaram demais e contaram com o apoio do Mateuzinho no primeiro tempo, que jogou quase como um ala esquerda junto com o Fernando. O Fernando terceiro zagueiro, praticamente pelo lado esquerdo, o Fernandinho como segundo homem aqui marcando. E no segundo tempo o Moza faz o Denis lá que estava no banco, faz a mudança de colocar o Sanches para fazer a dobra e proteger o lado do Mailton, que para mim ele já tinha feito isso no jogo contra a Ponte Preta, mas é uma decisão extremamente inteligente, porque é dali que vem o maior perigo do Fortaleza. Então dobra os laterais ali. Ele tira o Rafael Ramos, que foi talvez o jogador do Ceará que não conseguiu entrar no mesmo ritmo de jogo. O Alex Silva entra. E ele é coroado, né, lá no final com o gol. Acho que o Alex protege melhor, defende um pouco melhor do que o Rafael Ramos de maneira geral. Então ficou o Fortaleza tentando, mas aquela coisa assim meio, né, lançamento na área e chute de fora da área, e o Ceará tentando beliscar, tentando sair. E era aquele jogo mesmo, extremamente previsível, do Ceará esperando. Até que desgarra a primeira vez e o Alano perde a oportunidade de enfiar a bola ali em profundidade para o Wendel Silva. O Pierre, inclusive, faz uma baita cobertura. E na segunda é um lançamento do João Gabriel, que a defesa do Fortaleza está toda posicionada alta por causa do escanteio. O Pierre erra o bote ou chega um pouco atrasado. E aí fica o Wendel Silva no mano a mano com o zagueiro do Fortaleza. Ele corta o primeiro, corta o segundo, bate, aí o Breno falha. Mais uma vez o Breno falha. E aí o Fernando, que acredita no lance, vai até o final, faz 1-0. Já era extremamente improvável. Se o Fortaleza empata, o Ceará já sairia vitorioso do jogo. O Ceará já sairia grande do jogo. Pô, mesmo com um homem a menos, o sufoco que é você tá nesse contexto ainda sair na frente, o Ceará ia sair grande.
mas ainda assim, o Fortaleza tentando de forma... Aí daí pra frente o Fortaleza sente o gol, não consegue mais jogar, as mudanças não deram certo. Ele até coloca o Luiz Fernando, que faz um gol anulado lá, já na reta final. Ele colocou o GB hoje, né? O Carpini, talvez o Carpini chamou para si uma responsabilidade muito grande por tudo aquilo que ele, pela forma com que ele conduziu o jogo, né? Ele ficou muito tempo com os 3 zagueiros, demorou a trocar, quando trocou colocou o GB, né, o Lucas Emanuel mais à frente, mais posicionado como 9 e o GB um pouco mais atrás, assim, sem ser o cara da referência, pegando na bola assim e errando assim, né, dando pouca ofensividade ali ao Fortaleza. E aí ainda pagou caro porque o Ceará faz o segundo gol depois do lançamento do Fernando e o Alex Silva faz o 2-0. O Ceará que praticamente não atacou. Ainda teve uma finalização do Sanches, né, que o Breno faz a defesa, poderia ter feito 2-0 ainda antes, mas foi um Ceará que foi efetivo dentro do que o jogo lhe propôs. Assim como o jogo da Ponte Preta, acho até que contra a Ponte Preta o Ceará saiu mais, o Ceará conseguiu jogar mais, hoje jogou menos, né, e precisava. O time que precisava vencer o jogo para ficar vivo na Copa do Nordeste era o Ceará. Então, para a gente ir para a reta final, foi um jogo onde o Fortaleza não precisava tanto, joga do jeito que joga. Eu não vou dizer que o Fortaleza não levou a sério, porque eu não acho que seja isso. Eu acho que ele poupa, ele segura, ele tenta dar uma rodagem, mas a forma com que o Carpini gere essa situação durante o jogo, eu nem acho que o erro está em poupar. Mas como ele gere o jogo, né, com um homem a mais, você não pode se dar o luxo de ficar ali. Ah, não, vamos ver aqui qual é e tal, e o seu adversário ali, com a faca nos dentes. Então acho que o erro nem está no começo, está durante. E aí ele sai muito abalado, né? O trabalho do Carpini sai muito abalado do clássico. Por outro lado, um Ceará que estava extremamente desacreditado na Copa do Nordeste, quando fica com um jogador a menos, praticamente rasga as possibilidades de classificação, até porque os adversários do grupo também, os principais ali, o Ferroviário ganhou, o Sport ganhou, enfim. E aí, pô, o Ceará não vai conseguir ganhar do Fortaleza com o homem a menos do jeito que tá aí e tal, aí ganha o jogo. Então o trabalho do Moza, as escolhas que o Moza fez, e assim, o Wendel Silva jogou muita bola, foi muito importante hoje, né? Uma partida extremamente tática assim, muito efetiva do Wendel Silva. João Gabriel, já falei aqui, acho que o Richardson entrou muito bem, além, é claro, do Júlio César, que tinha feito um bom jogo. A defesa fez o protocolar, né, que eram os cortes e tudo mais, o que não diminui o trabalho dos caras, é verdade. Tô só dizendo assim, que de brilho, talvez o Ceará tenha tido ali o João Gabriel, o Wendel, e a gente não pode descartar, obviamente, a partida que faz o próprio Fernando, né, que não é um grande jogador, mas pô, acreditou no gol, fez o gol lá, o gol que encaminha uma vitória para o Ceará, e o Alano também, o Alano foi bem enquanto aguentou o jogo. Enfim, acho que o Ceará vence com mérito e é uma vitória para mexer com o brilho do torcedor do Ceará. A palavra que o torcedor do Ceará usou durante esse começo de ano foi desconexão. Um time desconectado com o torcedor. E acho que é uma vitória para mexer, para sacudir esse ânimo. Se vai perdurar, se isso vai continuar, eu não sei. Mas que mexe com o brilho, com o orgulho, com aquele, né, com aquele sentimento que estava ferido. E hoje o torcedor do Ceará vai dormir mais alegre, mais feliz, mais satisfeito com a postura do time em campo, isso não tenha dúvida. Por outro lado, o torcedor do Fortaleza vai dormir com certeza de cabeça inchada e não tenha dúvida de que ele vai querer a cabeça do Thiago Carpini. Eu fui um dos que defendi que não era a hora de trocar, não acho que seja... você tem que se precipitar. O problema é que o Carpini vai dando muita brecha para que esse assunto seja de novo trazido à tona. Vamos ver o que a diretoria do Fortaleza vai fazer. Já tem jogo pela Série B agora no final de semana. Esse é o vídeo, deixa aí nos comentários a tua opinião, quero saber o que é que você achou do clássico, 2-0 para a equipe do Ceará, uma vitória que é muito importante para o ego do torcedor do Ceará, para o elenco do Ceará e que vai mexer talvez também com o Fortaleza nesse sentido. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, deixa o hype, tudo que você puder aí. Rumo aí aos 15 mil inscritos até o meio do ano. Então, um passinho de cada vez. Muito obrigado se você já tem ajudado a gente nessa empreitada. E aqui vai ficar mais vídeo aí para você continuar acompanhando o canal. É sempre muito importante ter você aqui na audiência. Grande abraço e até a próxima.